Topham Steakhouse Burger. O Steakhouse Burger começou a aparecer nos Estados Unidos na década de 1920 como um termo de marketing e culinário para descrever um hambúrguer de maior qualidade. Ao contrário dos discos de fast food padrão, a ideia é fazer com que um hambúrguer pareça tão indulgente quanto um jantar de bife. Isso geralmente significa um disco de carne bovina espesso e de alta qualidade, muitas vezes servido ao ponto coberto com queijo cheddar ou gorgonzola, cebolas crocantes, bacon e molho steak ou A1. Um bom steakhouse burger exige tanto cuidado quanto um bife de qualidade, muitas vezes usando carne maturada, a seco blends de peito brisket ou wagyu. O principal desafio é manter o teor de gordura correto, geralmente através de uma moagem personalizada, para que o disco mais grosso permaneça suculento durante o tempo de cozimento mais longo. Algumas versões adicionam cogumelos refogados ou cebolas caramelizadas, e o pão costuma ser firme e tostado. Top 2 Islak Burger. Islak significa molhado em turco e é uma comida de rua popular na Turquia, especialmente em Istambul. Um pequeno disco de carne bovina é colocado dentro de um pão macio e mergulhado em um molho de tomate temperado com alho, e em seguida mantido aquecido em uma vitrine a vapor úmida. Isso torna o hambúrguer mais saboroso e faz com que ele quase derreta na boca. O molho rico infunde o hambúrguer com um sabor picante e levemente ácido, e o disco de carne é temperado agressivamente com alho e pimenta do reino. Os hambúrgueres Islak são normalmente servidos até tarde da noite e são frequentemente encontrados em pequenas lanchonetes e barracas de comida de rua. Top 3 Luther Burger. O Luther Burger utiliza donuts glaceados em vez de pães. O nome possivelmente homenageia o cantor Luther Vandross, que supostamente inventou isso. Com mais de 1.000 calorias e geralmente mais de 45 gramas de gordura, é um dos hambúrgueres mais prejudiciais à saúde em todo o mundo. Frequentemente, o hambúrguer também leva bacon e queijo adicional. Algumas versões chegam a empilhar cheddar extra ou bacon coberto com chocolate. O apelo vem da combinação do donut doce e açucarado com o perfil salgado da carne e do bacon. Muitos acreditam que um cozinheiro do Mulligan's Bar, na Geórgia, teve a ideia quando ficou sem pães de hambúrguer padrão e usou donuts em seu lugar. Top 4 Oklahoma Onion Burger. O Oklahoma Onion Burger foi criado como uma resposta aos custos crescentes da carne bovina durante a Grande Depressão. O hambúrguer de cebola foi criado em El Reno, Oklahoma, onde os cozinheiros começaram a pressionar fatias finas de cebola diretamente em uma bola de carne na chapa, esmagando-a em seguida. As cebolas cozinhavam junto com o disco, fazendo a carne render mais e adicionando sabor sem custo quase nenhum. Os pães são frequentemente cozidos no vapor em cima do hambúrguer para absorver o sabor da cebola. El Reno ainda leva isso a sério, realizando um dia anual do hambúrguer de cebola frita todo mês de maio. Top 5 Vada Pav. Frequentemente chamado de hambúrguer da Índia, o Vada Pav vem da cultura de comida de rua de Mumbai, na década de 1960. Criado por Ashok Vaidya como um lanche acessível para trabalhadores de fábricas têxteis. Em vez de carne bovina, o recheio é uma bola de batata amassada, picante chamada vada, coberta com farinha de grão de bico e frita até ficar crocante. É colocada dentro de um pão macio chamado pav, depois coberta com chutney verde, chutney de alho e, às vezes, pimentas verdes fritas. O sabor é picante, terroso e cheio de alho e ardência de pimenta. Top 6 Rougiamo. Frequentemente descrito como o hambúrguer chinês, o Rougiamo é um dos sanduíches estilo hambúrguer mais antigos do mundo, com suas raízes na preparação da carne, remontando à dinastia Zhou e seu pão conhecido como Bai Ji Mo, a dinastia Qin. A carne de porco cozida lentamente é tipicamente preparada por horas em um caldo temperado com molho de soja, gengibre, anis estrelado e outros aromáticos até ficar incrivelmente macia. Em seguida, é picada e recheada dentro de um pão achatado chamado mo, que é assado em forno de barro até ficar crocante por fora e macio por dentro. É vendido em barracas de rua por toda Xi'an e se expandiu para cidades em toda a China. Top 7 Rooster Quack Burger. O Rooster Quack Burger usa um bolo de grelha tradicional sul-africano como pão.
Rooster Cook é um pão redondo grelhado sobre brasas vivas, tradicionalmente cozido em brás, que são os churrascos sul-africanos. O pão fica levemente defumado e crocante por fora, mantendo-se macio por dentro. Ele é cortado ao meio e recheado com um hambúrguer de carne bovina, grelhado, queijo, tomate e alface, e muitas vezes molho peri-peri ou chutney. O sabor de carvão do pão faz com que pareça ter vindo direto de uma fogueira. Top 8 Ramly Burger. O Ramly Burger é o hambúrguer de comida de rua mais icônico da Malásia, vendido em carrinhos de beira de estrada em todo o país, especialmente em mercados noturnos chamados Pasar Malam. Um disco fino de carne bovina ou frango é envolvido por uma fina camada de ovo frito, que mantém a carne super úmida e retém os molhos em seu interior. O hambúrguer Ramly padrão é frequentemente descrito como sendo 50% molho. Normalmente é uma combinação de maionese, molho de pimenta doce, molho inglês e um molho de pimenta do reino patenteado. Top 9 Buff Sandwich. O Buff Sandwich da Dinamarca é uma versão tradicional dinamarquesa do hambúrguer americano. O Buff Sandwich, ao estilo da Jutlândia, é coberto com um molho marrom espesso sobre todo o sanduíche. Essa adição foi feita para tornar o hambúrguer mais parecido com o prato clássico dinamarquês Hack Buff. O disco de carne espesso é coberto com ketchup mostarda, cebola crua pickles e remoulade, um relish de maionese dinamarquês. Algumas versões adicionam beterraba em conserva ou raiz forte. É comido com faca e garfo na maioria das vezes, o que o coloca em uma categoria própria em algum lugar, entre um hambúrguer e um steak de Salisbury. As barracas de beira de estrada dinamarquesas chamadas grill bars servem esses sanduíches desde meados do século XX e eles ainda são uma opção de fast food popular em todo o país. Top 10 X-Tudo. No Brasil, o X-Tudo é essencialmente um hambúrguer extremo, com literalmente tudo nele. O nome utiliza a letra X, que em português tem pronúncia semelhante à palavra inglesa cheese, e tudo significando tudo mesmo. A base é um hambúrguer de carne bovina, grelhado, com queijo derretido. Mas então eles empilham bacon, presunto, linguiça calabresa, ovos fritos, mussarela derretida, alface, tomate, milho verde e às vezes catupiry, um queijo processado cremoso brasileiro. É comumente vendido em lanchonetes ou carrinhos de rua por todo o Brasil. Top 11 Rice Burger. O hambúrguer de arroz foi popularizado pela rede japonesa MOS Burger em 1987. O pão é substituído por 2 discos de arroz grelhados e prensados. Esses discos de arroz são frequentemente pincelados com molho de soja ou miso antes de serem tostados, criando um exterior firme e saboroso que mantém sua estrutura ao ser segurado. O hambúrguer de arroz permite a inclusão de recheios tradicionais japoneses, como yakiniku, carne grelhada, ou kimpira, vegetais refogados que seriam menos compatíveis com um pão de trigo padrão. Tornou-se popular em todo o leste e sudeste da Ásia, com diferentes regiões adicionando seus próprios recheios. É mais leve que um hambúrguer à base de pão e funciona surpreendentemente bem com ingredientes ricos em umami. Top 12 Olive Burger. O hambúrguer de azeitona é uma variedade americana originária de Michigan, especificamente da área de Lansing. Os discos grelhados são cobertos com uma mistura cremosa de maionese e azeitonas verdes. Queijo suíço e alface são adicionados por cima. O sal e o vinagre das azeitonas atuam como um limpador de paladar contra a riqueza da gordura da carne bovina e funcionam bem com a maionese. Bares e lanchonetes locais ao redor de Lansing fazem esses hambúrgueres pelo menos desde a década de 1960. Top 13 Animal Style. O desenvolvimento do hambúrguer na Califórnia foi fortemente influenciado pela produção agrícola do estado e pela ascensão da cultura do drive-thru. O hambúrguer Animal Style foi introduzido pelo In-N-Out em 1961. A preparação envolve cozinhar o disco com mostarda. Uma camada de mostarda é aplicada ao lado cru da carne antes de ser virada na chapa, selando o vinagre e as sementes de mostarda na crosta da carne. Em seguida, o hambúrguer finalizado recebe uma dose extra de molho, Thousand Island Pickles extras e uma carga de cebolas grelhadas doces. Um Animal Style Double Double tem 2 discos selados com mostarda, 2 fatias de queijo americano
além de alface e tomate, além de cebolas fritas caramelizadas em um monte macio quase como um fondue e molho extra da casa. Top 14 Nut Burger. O hambúrguer de nozes de Montana é outra criação da era da depressão. A base ainda é um disco de carne bovina, mas coberto com uma combinação de amendoins triturados e Miracle Whip depois colocado em pães tostados. As nozes adicionam uma camada crocante e salgada, e o Miracle Whip adiciona um toque doce. Este hambúrguer ainda pode ser encontrado no Matt's Place em Butte, mas acredita-se que remonte à década de 1930. Quando Matt Corn viajou para o sul da Califórnia e experimentou um hambúrguer com maionese e amendoim. O hambúrguer de nozes é conhecido por sua textura e sabor incomuns. Top Quinn's Poached Burger. Em vez de grelhar ou fritar o disco, é submerso em um líquido quente, geralmente caldo-água ou cerveja, e cozido suavemente até ficar pronto. Não há crosta, nem dourado, nem chamuscado. Ao cozinhar a carne em pochê, as proteínas são desnaturadas de forma mais suave, resultando em um disco extremamente macio e de cor uniforme. Esta variedade é frequentemente servida em um pão macio cozido no vapor, focando em uma textura que derrete na boca. Ao contrário do selamento agressivo de um smash burger. Originou-se em Prairie du Chien, Wisconsin, onde ainda pode ser encontrado no Pete's Hamburgers. Top 16. San Antonio Bean Burger. O San Antonio Bean Burger apresenta um disco de carne bovina coberto com feijão frito, cebola picada, salgadinhos de milho, fritos triturados e cheese whiz. A criação do hambúrguer é creditada a Frank Seals, do Seals Snack Shack, na década de 1950. Embora relatos alternativos sugiram que Felix Stelling, o fundador do Taco Cabana, possa ter se inspirado em um restaurante da Califórnia que usava feijão e guacamole, variações modernas. Como o hambúrguer tostada no Chris Madrides substituem os fritos por cascas de tostada inteiras. Se esses sabores globais mudaram a maneira como você vê o humilde hambúrguer, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as histórias culinárias e tradições ocultas que o mundo tem a oferecer. Junte-se a nós enquanto exploramos o próximo capítulo delicioso. O próximo tesouro será revelado em breve.